Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Caio Dibi, do Caio no Brasil. Antes de tudo, estou muito feliz de estar aqui nessa conferência do Universitários Acima da Média. Um baita projeto que está fazendo diferença nesse país. Bom, em 2013 eu resolvi sair do meu emprego e começar uma viagem pelo Brasil de ônibus por 5 meses para conhecer as realidades brasileiras e as iniciativas de educação que estavam fazendo a diferença no nosso país. Foi muito legal, foi uma viagem que mudou minha vida e hoje eu vou contar um pouco dela para vocês. Eu fiz jornalismo, mas eu nunca me identifiquei muito com a faculdade de jornalismo. Entrei muito na faculdade por causa de um curso de comunicação e educação que eu fiz durante o ensino médio. E eu pirei no curso, falei, nossa, é isso que eu quero fazer comunicação e trabalhar com comunicação e educação. Quando eu cheguei em jornalismo, eu percebi que não era muito isso, eu percebi que eu gostava muito mais do processo educativo do curso em roda, da gente ter carta branca para criar produtos de comunicação, do que do jornalismo em si. E por um lado eu fiquei muito decepcionado, foi muito difícil acabar a faculdade, não tinha universitários acima da média na minha época de faculdade, 2009, 2012. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo com projetos de comunicação, educação e tecnologia em várias empresas privadas, públicas, terceiro setor, e aprendi muito na prática e no trabalho. Uma época, em 2011, eu estava em uma grande editora, 2011, 2012, eu estava em uma grande editora de educação, trabalhando com novos negócios em tecnologia de educação. Eu comecei a ficar muito angustiado porque a gente criava portais, a gente criava livros digitais, a gente criava redes sociais, vários produtos inovadores e super novos para a época. E eu não sentia e não conseguia enxergar aquilo sendo usado pelas pessoas. E pior do que isso, eu não conseguia... A gente criava os produtos sem falar com as pessoas. Isso que era o que mais me angustiava. A gente estava muito pouco dentro da escola, falando com o professor, falando com o estudante, falando com os pais, com quem realmente importa. Então, isso me angustiou tanto que eu saí de editoras, saí um pouco do mundo da educação e falei, bom, eu quero experimentar outra coisa agora. E eu fui fazer uma coisa muito inimaginável, que é trabalhar com agência de publicidade, fazer marketing digital de whisky. E foi uma experiência incrível, aprendi muito sobre marketing digital. Mais do que isso, eu aprendi que não era um problema só de educação ou só da editora que eu estava trabalhando, que a gente não falava com os usuários finais. Isso é um problema muito sério de mercado até hoje. A gente raramente fala com quem realmente importa, raramente sai do escritório para ver se as soluções mágicas criadas dentro dos escritórios realmente são soluções mágicas que podem ser aplicadas nas realidades. Quando eu percebi que não importava muito qual o caminho que eu trilhasse, quais as empresas que eu fosse trabalhar para e com, eu resolvi fazer essa viagem. Foram 58 cidades pelo Brasil, comecei de Belém e fui descendo até São Paulo de ônibus. E a ideia era muito andar pelas ruas, estar muito aberto para conversar com as pessoas e principalmente conhecer iniciativas de educação que mostrassem que a educação brasileira não é só coisa ruim. Sempre, tanto a mídia quanto a sociedade como um todo fala dos pontos negativos de educação que existem. Os índices brasileiros realmente precisam melhorar muito. A gente tem 64% das escolas públicas brasileiras sem saneamento básico, 10 mil escolas públicas brasileiras sem luz. Fábio Barbosa, que eu conheci por causa de um papo acima da média, diz uma coisa que eu acredito muito e tem muito a ver com essa viagem. A gente precisa olhar para o que a gente tem e não para o que a gente não tem. Então eu comecei a olhar para o que a gente tinha. Quando eu tive essa ideia de fazer viagem, eu circulei cidades interessantes em um atlas, cidades grandes, cidades historicamente importantes, cidades
que tinham alguma curiosidade regional. E a partir disso eu comecei a pesquisar o que tinha para ser feito e para ser visto em cada uma das cidades. E nesse sentido eu fui falar com vários especialistas de educação, com o meu atlas, e falava, bom, olha aqui, eu vou viajar para o norte e eu quero saber alguma iniciativa legal em Belém. E os meus amigos especialistas de educação começavam a me dar dicas de escolas, de pessoas para conversar, de projetos legais. E eu fui com uma lista de 30 dicas e logo no começo da viagem eu percebi duas coisas. Eu percebi como é rico você estar aberto para ouvir as pessoas e que essas dicas valiam muito pouco. Elas eram super legais, iniciativas incríveis, mas quando eu estava andando na rua, conversando com as pessoas, falando que eu queria conhecer soluções criativas de educação pelo Caindo no Brasil, elas falavam, nossa Caio, se você quer conhecer alguma coisa legal de educação, você precisa visitar a escola aqui do lado. Você precisa falar com a minha prima. E eu ia atrás da escola, ia atrás da prima, tava andando pela rua, encontrava uma escola que eu sentia que tinha alguma coisa especial, batia na porta. E sempre que eu batia na porta das escolas com ou sem indicação, eu sempre queria entender com quem trabalhava e com quem estudava lá, afinal de contas, o que era aquela escola, o que era aquele projeto e qual era a solução criativa que ele trazia para o Brasil. Conversava muito com os diretores, muito com os coordenadores, e dentro da sala deles, e depois dava uma volta pela escola para tentar conversar com os outros atores da aprendizagem e ao mesmo tempo entender um pouco e sentir qual era o clima da escola, como as relações eram tidas. Um exemplo que eu sempre uso é: não adianta nada um diretor ficar 1 hora dentro da sala dele e falar comigo que diálogo é o que se mais preza naquela escola, e a estrutura da escola arquitetônica não promover esse diálogo, sabe? Isso é uma coisa que realmente eu tentava pegar nas sutilezas, nas pequenas coisas que mostram o que aquela escola faz realmente diferente e o que aquela escola segue um modelo já conhecido. A viagem terminou depois de 5 meses, depois de muitos estados visitados, 17 mil quilômetros rodados de ônibus e muitas pessoas e muitas iniciativas conhecidas, corpo a corpo, pela internet, uma rede incrível sendo formada de pessoas que estão interessadas em mudar a educação do Brasil e estão fazendo isso em vários cantos do país, os mais inimagináveis. Eu voltei em final de agosto, entre setembro e dezembro eu comecei a rodar o país de novo, dessa vez de avião, compartilhando um pouco dessa história em poucos minutos com pessoas de todo tipo interessadas em educação, compartilhando um pouco das iniciativas que eu tinha encontrado, né? Por exemplo, o Prece em Pentecoste, que é uma iniciativa que é no interior do Ceará, que começou a partir de uma realidade que não existiam professores para dar aula para os garotos que já estavam além da idade escolar, e um professor da Universidade Federal do Ceará, que foi de Pentecoste, que é essa cidade, resolveu voltar lá e incentivar os estudantes a se reunirem em grupos de estudo e aprenderem entre eles. Eu sei mais matemática, então eu compartilho os meus conhecimentos de matemática e a gente constrói em conjunto. A ideia inicial desse projeto, que aconteceu há mais de 20 anos atrás, era com que esses 7 alunos que toparam formar esse grupo, terminar o ensino médio, fizessem o básico. Então, terminassem o ensino médio e seguissem suas vidas. Desses 7, 6 não só terminaram o ensino médio, como entraram na Universidade Federal do Ceará. E eles se sentiram muito gratos com essa oportunidade e resolveram continuar a incentivar que grupos de estudo
que eles chamam de células cooperativas, fossem formados para outras pessoas também terminarem a escola e também poderem entrar na universidade, independente se existe escola e se existe professor naquelas realidades do interior cearense. Hoje é um projeto apoiado pelo Estado, que tem mais de 500 estudantes universitários que passaram pelo Prece e entraram na universidade, e até mesmo o Estado construiu uma escola técnica com a metodologia baseada muito nesse modelo de aprendizagem cooperativa. Eu comecei a contar iniciativas como essa, iniciativas como o Desabafo Social, da Monique, em Salvador, uma jovem de 18 anos, de uma periferia de Salvador, que resolveu criar uma rede para debater direitos humanos e comunicação entre jovens de periferias como a dela, e hoje ela está em 7 estados brasileiros. Ou a Fundação Casa Grande, que está a 700 quilômetros de Fortaleza e promove a cultura a partir da comunicação, da produção de mídia feita por jovens numa cidade de 5 mil habitantes, que é Nova Olinda. Eu contava várias dessas iniciativas e, assim como hoje, eu sentia que eu não conseguia contar tudo. Sabe, 10 minutos é muito pouco, meia hora é muito pouco. Se eu ficar falando aqui 2 dias, vai ser pouco tempo para contar tanta coisa boa, tantos pontos luminosos que acontecem na educação brasileira. Eu escrevi o livro do Caindo no Brasil, que foi uma experiência única, porque eu comecei a ler tudo sobre 9 projetos que eu tinha visitado e gostado muito, e assuntos relacionados a 4 histórias de pessoas que eu encontrei em rodoviárias, ônibus, cozinhas de restaurantes. Então eu lia tudo sobre a Fundação Casa Grande, por exemplo, tudo que já tinha sido publicado de artigo acadêmico, de livros, de entrevistas, e voltava a fazer entrevistas mais profundas com os atores que fazem a Fundação Casa Grande acontecer. Foram 88 referências bibliográficas e 50 entrevistas para fazer o livro do Caindo no Brasil. E eu me senti pleno porque eu consegui realmente chegar à profundidade de contar um pouco dessas iniciativas tão incríveis que estão há décadas mudando a educação brasileira. Em 2014, o Caindo no Brasil mudou um pouco de papel e começou a ficar